A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais uma série do livro de Romanos. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 3. Peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vou começar aqui lendo o capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Então, irmãos, a argumentação de Paulo no capítulo anterior desarmou os judeus. Por quê? Porque no capítulo 2 parece que não havia vantagem em ser judeu. Paulo agora ele vai demonstrar que toda a humanidade está sob a condenação de Deus. No capítulo anterior, Paulo diz que a obra do Espírito Santo nos gentios tornou eles verdadeiros judeus, E nos versículos 25 a 29 do capítulo 2, Paulo diz que uma pessoa que não é judia, ela pode se tornar judia se ela guardar a lei de Deus no coração. E se um gentio guardar a lei, ele vale igual a um judeu. O que importa é o que a pessoa é interiormente. Então aqui, irmãos, é como se Paulo tivesse um oponente. É como se ele soubesse que alguém vai fazer essa pergunta. Assim eles perguntam qual a vantagem em ser judeu e ser circuncidado. Então esse aqui foi o primeiro questionamento dos judeus. Qual a vantagem de ser judeus e de ser circuncidado? Então Paulo ele quer mostrar para eles a importância de ser judeu. Por quê? Porque Paulo era judeu, e Paulo era circuncidado. O judeu ele tinha vantagem da revelação da lei de Deus, mas esta lei não podia salvá-lo, pois essa lei era incapaz de cumpri-la. A circuncisão tem a utilidade se a lei ela é guardada. Versículo 2. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, irmãos, essa é a resposta para a pergunta do versículo 1. A vantagem mais importante foi que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. As promessas de Deus ao povo de Israel, elas são encontradas nas Escrituras, no Antigo Testamento. Então, somente Israel recebeu essa revelação. As outras nações não. O que é o oráculo? O oráculo é uma linguagem popular da época. Então, irmãos, leis e alianças, elas foram determinadas pelo próprio Deus para a nação de Israel. Eles ouviram Deus falar, os 10 mandamentos. Nenhum outro povo da terra teve esse privilégio. Então, ter os oráculos de Deus era uma grande vantagem, mas esse privilégio também aumentava o juízo pela desobediência. Paulo ele citou apenas uma vantagem, mas a lista completa das vantagens ele só vai citar lá no capítulo 9. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Agora vem um segundo questionamento dos judeus. A infidelidade de Israel vai anular as promessas de Deus? Por quê? Porque se aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, por que a nação de Israel rejeitou a Cristo? Isso não quer dizer que Deus abandonou seu povo. Então a incredulidade do povo aniquila a fidelidade de Deus. Então a grande maioria, irmãos, fracassou por causa disso. O plano de Deus então falhou? Então a resposta é não. Deus permanece fiel às suas promessas. Paulo ele está falando das promessas centradas no Messias. Versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Então, irmãos, aqui Paulo então ele responde ao segundo questionamento. Jamais a fidelidade de Deus vai se alterar por causa da infidelidade dos seus servos. Essa expressão de maneira nenhuma é uma das expressões favoritas de Paulo. Então aos judeus então foram confiadas as revelações divinas, mas eles não foram fiéis à guarda dessa revelação. Os judeus eles não creram no Messias. Por isso que Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A manifestação da justiça de Deus por causa do pecado do judeu é exercida com eficácia.
Então os homens, irmãos, eles devem aceitar o fato de que não foi Deus quem quebrou a palavra, mas foram eles que não cumpriram. Deus não falhou em cumprir a sua palavra para com qualquer pessoa. Paulo cita então o testemunho de Davi para poder provar a sua tese. Lá no Salmo 51, versículo 4, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então Davi aqui ele foi confrontado, né, pelo profeta Natã por seus pecados com Batseba, né? Então Davi ele confessa o seu pecado no Salmo 51, ele foi perdoado, mas mas teve consequências do pecado dele, né? Então Davi diz que Deus é justo em condenar o meu pecado. Deus castigou Davi, mas Deus não abandonou Davi. Na realidade, a resposta completa do segundo questionamento dos judeus vai estar lá no capítulo 9. Versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Agora aqui, irmãos, é o terceiro questionamento dos judeus, né? Então, a pergunta deles é o seguinte, né? Deus não seria injusto ao castigar os judeus por seu pecado, visto que é pelo pecado dos judeus que a justiça de Deus foi manifestada, né? Então não faz sentido então Deus castigar as pessoas, né? O meu pecado torna conhecida a justiça de Deus. O meu pecado mostra que Deus é santo. É como se eu estivesse trabalhando para Deus, né? Então a resposta para esse questionamento é não, né? Senão Deus teria que abandonar todo o julgamento. Então, irmãos, quando Paulo diz assim, falo como um homem, Paulo estava apenas fazendo uma reflexão da maneira como algumas pessoas poderiam pensar, né? É uma pergunta sobre o ponto de vista humano. Pois se a pessoa tomar a fala de Paulo de forma isolada, parece ser algo contra Deus, né? Paulo ele não estava falando de si mesmo, e nem por um raciocínio correto, mas em lugar de uma pessoa tipicamente carnal. Então o questionamento deles queria dizer o seguinte, ó: se os nossos pecados exaltam a misericórdia de Deus, então quanto mais ímpios nós formos, mais Deus será glorificado. Então se nós estamos glorificando a Deus, não seria Ele injusto em nos rejeitar? Então Paulo está querendo dizer que essa pergunta é uma pergunta absurda, né? Porém ela é feita frequentemente, né, por muitas pessoas. Romanos 3, versículo 6. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Então essa é a resposta, né, do versículo 5. De maneira nenhuma Deus é injusto. Paulo aqui ele não apresenta uma resposta completa. Ele responde a sua própria pergunta com outra questão, né? O pecado não é necessariamente para que Deus seja exaltado. Então Paulo responde o seguinte, ó: se esse princípio de que Deus é injusto, castigando os pecadores, porque o pecado traz a glória de Deus, for real, aí ninguém seria julgado, né? E o pecado jamais receberia retribuição. Então todo judeu, irmão, todo judeu sabia que um dia viria o juízo. Então se Deus não submeter a injustiça ao julgamento, então ele deixará de ser justo. Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado? Só um minutinho, irmãos. Versículo 5. Só um minutinho. Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Então aqui resumindo o argumento, aqui está resumindo, né, o argumento do versículo 5. Se a verdade de Deus é exaltada através da minha mentira, então por que eu sou condenado como pecador, né? Porque eu sou culpado de algo que traz a honra e glória de Deus. Se o pecado traz a glória para Deus e Deus não pode condenar o pecado, então por que vocês estão me condenando, né? Então Paulo lhe apresenta uma pergunta que ele imaginou que um judeu incrédulo faria, né? Na realidade é porque os atos pecaminosos cometidos pelo pecador servem para realçar a verdade de Deus.
Versículo 8. E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então aqui, irmãos, Paulo ele continua argumentando o que foi levantado lá no versículo 5. Então, se Deus não pode derramar sua ira sobre o pecador, por que o pecado glorifica a Deus? Então Paulo ele diz, vamos cometer o mal para que venham bens. Vamos pecar para que a santidade de Deus apareça. Então Paulo, irmãos, ele foi falsamente acusado de ensinar exatamente isso, né? Ou seja, de praticar o mal para que o bem resulte dele. Quanto mais o homem pecar, mais graça ele vai alcançar, né? Isso era o que o judeu entendia da mensagem de Paulo. Paulo ele queria dizer que a justificação é em Cristo. Paulo ele pega um argumento errado para dar mais explicações. Se Deus pudesse extrair o bem a partir do mal, então nós não deveríamos ser julgados por praticar o mal, pois esses atos são realizados para que venham bens, e no final Paulo diz que a condenação desses é justa. Paulo vai esclarecer melhor esse ponto, irmãos, lá no capítulo 6. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então aqui Paulo, então, ele conclui tudo que ele disse antes, né? Dos versículos de 1 a 8, né? Quando lá no começo ele diz, pois que, né? Somos nós mais excelentes? Então essa pergunta, ela é semelhante lá do versículo 1, que diz assim, qual é logo a vantagem do judeu, né? Então Paulo ele queria dizer que os judeus não tinham que se gabar, né? Ele mesmo responde de maneira nenhuma. Vocês, judeus, não têm mais direito diante de Deus do que os gentios, né? Aqui quando ele usa a palavra gregos, né, ele está querendo se referir aos gentios. Então já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Então Paulo coloca judeus e gentios na mesma condição e posição quando diz que todos estão debaixo do pecado, ou seja, está sob o domínio e o poder do pecado. Então o judeu ele pecou contra a lei divina revelado por Moisés e os profetas, né? E os gentios pecaram contra a lei da consciência. Os dois são escravos do pecado. Lá no capítulo 1, Paulo mostra que os gentios não têm esperança. Já no capítulo 2, Paulo mostra que os judeus, aparentemente melhores, né, na realidade estavam em pior situação, pois estavam sob um juízo mais severo, pois eles não obedeciam. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, irmãos, a partir daqui, até o versículo 18, Paulo ele vai usar a escritura para poder provar o que ele disse anteriormente. Como a igreja de Roma tinha muitos judeus, então esse tipo de argumentação seria interessante, né? Então, o que Paulo disse anteriormente, né? Que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. E essa passagem ela é extraída de diversos livros do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Salmo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então Davi, aqui ele está dizendo que Deus procura um justo e não acha. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então é a ignorância, né, ao conhecimento de Deus e dos requisitos a serem obedecidos. O homem ele não busca diligentemente seguir a Deus. Paulo agora está citando Salmo 14, 1, 2 e 3, né, que diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Versículo 12, né? Romanos 3,12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então todos se apostataram da fé no verdadeiro Deus
e se perderam em seus próprios caminhos. Todos deixaram o caminho do bem e se tornaram desprezíveis. Quando Paulo fala aqui, se fizeram inúteis, ou seja, se tornaram corruptos, sem valor, sem dignidade, sem utilidade para Deus e seus bons propósitos. Então, quando ele fala assim, não há quem faça o bem, ou seja, não há exceção à regra. Uma pessoa boa, ela pode até estar se rebelando contra Deus ou buscando seus próprios interesses para praticar atos de bondade. Lá em Isaías 53, versículo 6, diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A gente vai ver aqui agora, irmãos, que dos versículos 13 até o 17, Paulo ele mostra as várias características do pecado. E aqui Paulo vai mostrar como o meu pecado afeta outras pessoas. Paulo ele vai usar palavras como garganta, língua, lábios, boca, mãos, pés. São porções do corpo humano usados como símbolos de depravação do homem. O mal pode vir da garganta, da língua, dos lábios, da boca, dos pés e dos olhos. A garganta revela em seu interior a decadência espiritual. O mau cheiro é de um sepulcro aberto. Quando ele fala peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, ele quer dizer o seguinte, que a raça humana é fonte de veneno mortal. O veneno da serpente, a gente sabe que fica oculto em um receptáculo sobre os lábios. Com palavras maliciosas, eles matam a reputação dos outros. E aqui também, irmãos, é a citação do Salmo de número 5, versículo 9, que diz assim: Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. E no Salmo 140, versículo 3, diz assim: Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Romanos 3,14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então seres humanos, quando separados de Deus, não abençoam uns aos outros. Eles se amaldiçoam mutuamente. Com frequência, São amargos e não amorosos. Mostram falta de perdão. Isso aqui também foi extraído do Salmo 10, versículo 7, que diz: A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Romanos 3,15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Pessoas distantes de Deus, irmãos, são propensas à violência. Elas cometem crimes porque não têm nenhum respeito pela vida de seu semelhante. Para matar alguém, geralmente as pessoas são muito rápidas, Isso aqui também foi extraído de Isaías 59, versículo 7, que diz: Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Verso 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. Então as pessoas, elas não querem paz, e sim conflito, elas querem litígio. Verso 17. E não conheceram o caminho da paz. Então aqui foi extraído de Isaías 59, versículo 8, que diz: Não conhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, irmãos, por que a humanidade ela continua em situação deplorável? Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se houvesse temor de Deus, os homens teriam buscado a reconciliação e a paz de Deus. Então essa passagem ela mostra o orgulho do pecador. E aqui foi extraído do Salmo 36, versículo 1, que diz: A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: Não há temor de Deus perante os seus olhos. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz
aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, irmãos, todas as coisas na Bíblia, né, são primeiro dirigidas aos judeus, aos que estão debaixo da lei, para a sua instrução. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Né? Isso quer dizer o quê? Dá a ideia de que todos os homens são devedores, né, para com Deus e precisam pagar essa conta. Para que os judeus não pensassem que o que Paulo tinha falado anteriormente não se aplicava a eles, Paulo disse o seguinte: ó, tudo que ele falou se aplica a todos que estão debaixo da lei. Para que toda a boca, né, ele diz assim, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, né, ninguém pode dizer que está livre de culpa diante de Deus. A lei condena todas as pessoas. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, irmãos, aqui Paulo ele responde aos judeus, por quê? Porque eles conheciam a lei de Deus, manifestada por Moisés. O que são obras da lei? Circuncisão, leis alimentares, festas, sábados, né? Então, pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, a lei ela conscientiza o homem acerca do pecado e não salva do pecado. Né? Nem mesmo guardando a lei a pessoa pode ser justa diante de Deus. A lei ela foi dada para provar que o mundo todo é culpado diante de Deus. A lei nunca teve o propósito de ser um meio de salvação. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, irmãos, a gente está vendo o seguinte, que desde o capítulo 1, versículo 18, até o 3, versículo 20, nós estudamos a doutrina do pecado. Nós vimos o quê? Que ninguém pode ser justificado pela justiça humana. Então, a partir do versículo 21, tem aqui o mais agora, né? Então, a partir do 21, o pecador, judeus ou gentios, vão encontrar um novo caminho através dos méritos de Cristo. É aqui que eles vão poder ser perdoados. Né? Esse agora começa com a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque antes a justiça de Deus estava na lei e nos profetas, oculta em forma de símbolo. Né? Estava em forma de sombra, mas agora conseguimos ver com clareza. No capítulo 4, Paulo vai mostrar a justificação pela fé através de Davi e através de Abraão. Então Paulo estava dizendo o seguinte para eles, ó, que eles não estavam, Paulo, né, ele não estava ensinando nada de novo. A partir daqui nós começamos a entender a questão da justificação, que significa o quê? A absolvição da culpa. Significa ser declarado livre de toda a culpa. Na justiça de Deus, Deus toma a justiça de Cristo, o único justo, né, e transfere para os pecadores. Mais tarde, lá no capítulo 6, nós vamos entender como que uma pessoa justificada deve viver. Por quê? Porque somos justificados, mas ainda somos pecadores. Quando ele fala sem lei, né, essa lei que Paulo está falando são as obras da lei, expressas lá na antiga aliança. Agora ele diz, sem lei, mediante a fé, na obra da justiça de Cristo. Romanos 3, 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então a palavra justiça, irmão, na Bíblia, ela tem 3 sentidos. Né? Tem a justiça própria, né, que é a que se baseia no cumprimento da lei, mas nenhum homem, né, cumpriu a lei. Tem a justiça de Deus, que é a justiça atribuída ao pecador mediante a fé em Cristo. E tem a justiça do crente, né, que é a justiça que coloca o crente acima da lei do pecado. Aqui não é a justiça própria, é a justiça baseada no sangue de Jesus. Então essa justiça, irmãos, ela está disponível a todos, sejam judeus e gentios. Essa justiça, então, ela chega até nós mediante a fé em Cristo. Deus ele aplica a justiça de Cristo em nós. Eu tenho, então, que abandonar a justiça própria. Então, por que não há diferença, né? A resposta agora vai estar lá no versículo 23, que nós vamos ler agora. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Por quê? Porque todos pecaram. Todos participaram da transgressão de Adão, judeus e gentios. Ninguém pode alegar que tem direito a essa justiça
com base em sua própria obediência, pois todos pecaram e estão aquém do que Deus exige. Destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, todos precisam de recuperação. Lá em Isaías 43, versículo 7, diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então o homem, irmãos, ele perdeu, né, o ideal de Deus para a sua vida, para o qual Deus criou. Pecado no grego é amartia, né? É errar o alvo. Todos perderam a visão do alvo. A glória de Deus foi perdida quando o homem pecou. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente vai ver agora que dos versículos 24 até o 31, nós temos 3 modos de justificação: a graça, o sangue e a fé. Né? Justificados gratuitamente pela graça. Então Paulo ele foi redundante aqui, né? Porque gratuitamente pela graça. Né? A graça de Deus é o seu favor para com o pecador, independente de merecimento. Os cristãos eles são declarados justos, ou seja, Deus considera os cristãos inocentes por causa da obra de Jesus na cruz. Justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa o ato de resgatar alguém ou alguma coisa mediante um preço. Né? Lá no Antigo Testamento podia-se resgatar um escravo. Paulo está usando esse conceito do Antigo Testamento aqui. Né? Cristo pagou o preço por nós. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, irmãos, Deus ele propôs o pagamento dos pecados na pessoa de Cristo. Assim todos podem conhecer a proposta de Deus. Então lá nos capítulos 1 e 2 nós vimos o quê? Que judeus e gentios estão debaixo da ira de Deus. Então o sangue de Jesus ele propiciou ou satisfez a ira de Deus. O que é a propiciação? Né? Propiciação é aquilo que expia ou propicia. Né? O propiciatório era a cobertura da Arca da Aliança. Né? Em cima do propiciatório tinha 2 querubins de ouro, né? Voltados um para o outro. No dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, tendo na mão uma bacia contendo sangue de animal para expiação. Depois que todo o propiciatório se enchia de fumaça do incenso, o sacerdote ele molhava o dedo no sangue e aspergia no propiciatório. Então Cristo, irmãos, agora Cristo é o nosso propiciatório. Né? A tampa da arca era apenas uma sombra. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador. A justificação pelo sangue, né? Figuradamente, Cristo entrou no lugar santo e com seu próprio sangue cobriu os nossos pecados. O derramamento de sangue era a exigência da lei para a remissão dos pecados. Então, quando diz pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, quer dizer o seguinte: apesar de todos os pecados cometidos desde Adão, Deus ele podia condenar a todos, mas Deus foi tolerante e manteve o plano dele de enviar Cristo. Lá em 1 João 2, versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Romanos 3, 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus agora está pronto, né, para conceder sua justiça pela fé e pode agora ser justo pela sua graça. Por quê, irmãos? Por que Deus precisou demonstrar sua justiça? Né? Para mostrar à humanidade que ele não era injusto. Né? Aqui é a concretização legal da salvação. Um Deus justo e santo vai declarar pecadores arrependidos justos. Verso 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que é jactância, irmão? Jactância é orgulho, né?
É a possibilidade de alguém querer basear a obra de justificação pelos méritos pessoais. A justificação é pela fé e não pelas obras da lei. A fé ela acaba com todo o orgulho humano. A salvação é realizada por meio da morte expiatória de Cristo. Assim, todo orgulho humano ele é excluído. Paulo ele usa aqui, né, um jogo de palavras, né? Obras da lei versus lei da fé ou obras da fé, né? Os judeus eles se orgulhavam muito do seu zelo e tradição religiosa. Então, até agora, Paulo ele tem demonstrado o seguinte, que os judeus são tão culpados e condenados quanto os gentios, e que todos devem ser salvos pela redenção em Cristo. O judeu ele não tem mérito nenhum, embora se orgulhe, né, da sua religião. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, justificados pela fé. No versículo anterior, a palavra anula toda a jactância, né? O homem é justificado pelas obras da fé sem as obras da lei. Justificado pela fé significa o quê? Receber o reconhecimento divino por causa de Cristo. Né? Significa declarar justo diante de Deus. Ninguém será declarado justificado pelas obras da lei. A salvação é pela fé ou obras da fé. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, nos versículos de 29 e 30, Paulo ele coloca os judeus e gentios em igualdade diante de Deus. Se a justificação fosse somente obras da lei, só os judeus, né, seriam privilegiados. Se Deus desse a salvação através da lei de Moisés, ele seria Deus apenas dos judeus. Por quê? Porque a lei foi dada aos judeus. Versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então aqui ele mostra que Deus é um só. Né? O direito de servi-lo e adorá-lo pertence a todos os povos. Tanto os circuncidados quanto os incircuncidados são salvos da mesma maneira pela fé. Né? Lá em Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o mesmo Deus, né, que lidou com Israel também lida com os gentios. Finalmente, versículo 31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então aqui, irmãos, Paulo ele levanta um argumento, né, seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Né? Para que serve a lei, então? Antes confirmamos a lei. A lei ela continua dizendo que nós somos pecadores. O fato da justificação efetuar-se mediante a fé não anula a lei e não a desmerece. Né? A lei ela não perde a sua importância. Né? Senão, para que Cristo cumpriu toda a lei por todos os homens? Né? Então, será que o Evangelho ele anula a lei? Paulo ele vai responder essa pergunta considerando o caso de Abraão, que ele vai falar no capítulo seguinte. Amém, irmãos? Então, aqui a gente encerra, né, o capítulo 3 do livro de Romanos. Espero que todos tenham compreendido. Se você quer fazer alguma pergunta ou mesmo fazer um comentário do vídeo, peço aí que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.